Amém, irmãos. Muito boa noite a todos vocês. É um prazer a gente iniciar a série do culto de sábado nessa noite. E a pergunta que eu queria fazer para a gente começar é: de onde nós viemos? Qual que é a nossa origem? Onde começou todas as coisas? Como as coisas foram criadas? Essa pergunta é uma pergunta muito importante para as nossas vidas. De onde nós viemos? Como que a gente sabe que todas as coisas começaram, ou onde elas começaram? Essa é uma pergunta muito importante porque ela faz parte das 4 perguntas mais importantes da sua vida. A primeira pergunta é: de onde nós viemos? Que é o que nós vamos falar aqui essa noite. A segunda pergunta é: qual que é o problema do mundo? O que deu errado? A gente sabe que algo deu errado, e muito errado, mas a pergunta é: o que deu de errado? A terceira pergunta é: qual que é a solução que nós temos já que algo deu errado? Ou seja, como que eu e você podemos consertar o mundo? E a última pergunta é: e agora? Nós sabemos o que deu errado, nós sabemos como consertar, o que nós podemos fazer por causa disso ou através disso? Então essas perguntas, elas respondidas, elas formam a maneira como eu e você nós vemos o mundo. Como eu e você enxergamos o mundo. Então, as respostas para essas 4 perguntas são as crenças que você tem em relação ao mundo que você vive. Então, todo relacionamento que você tem é interpessoal, os relacionamentos humanos que nós temos, todas as maneiras de como nós tomamos as nossas decisões, ou até respostas a perguntas filosóficas, por exemplo, o que vai acontecer com você depois da morte? Todas essas respostas são consequência das perguntas que nós damos das respostas que nós damos a essas perguntas. Então, as pessoas, elas gostam de dizer que isso é a sua cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como você enxerga o cosmo, ou o mundo que está à sua volta. Então, as respostas que você dá a essas perguntas moldam a forma que você enxerga todas as coisas à sua volta. É por isso que o nome da nossa série se chama Lente. Porque as pessoas também vão relacionar a cosmovisão como uma lente que você enxerga o mundo. Então, se você usar óculos, assim como eu, sabe que às vezes o seu óculos fica sujo e você nem percebe. Muitas cabeças fazendo assim, e aí de repente você tira o seu óculos, dá aquela limpadinha e você fala: caramba, estava sujo, eu nem percebi. Você começa a ver as coisas muito claramente. Muitas pessoas tirando o óculos e limpando, pode ficar à vontade. Então, quando você dá aquela limpadinha no óculos, você começa a enxergar as coisas mais claramente. Uma outra relação que você pode ter é quando você às vezes está dirigindo o carro e o para-brisa está sujo, e você lança aquela água para tentar limpar o para-brisa e parece que as coisas ficam mais iluminadas, mais coloridas. Então, a cosmovisão é a lente pelo qual você enxerga todas as coisas à sua volta. Então, as respostas a essas perguntas formam a maneira como você enxerga tudo e principalmente como você toma as decisões da sua vida. E as cosmovisões, elas podem ser diferentes. Por exemplo, no Nepal é ofensivo você mostrar a sola do pé para as outras pessoas. Então, se você senta, normalmente é muito comum, muito mais homens sentar dessa forma, e aí você mostra a sola do seu pé. No Nepal, se você mostra a sola do pé sentando dessa maneira, você está ofendendo a pessoa que está enxergando a sola do pé. Porque para eles, o pé é algo imundo, o pé é algo sujo. Então, esse é o tipo de cosmovisão que as pessoas têm. Por exemplo, se você vira para o colega da sua escola, ou da sua faculdade, ou do seu trabalho e pergunta: você acredita em vida após a morte? Você pode receber todo tipo de resposta. Mas a resposta que ele dá a essa pergunta é a forma como ele enxerga todas as coisas. Qual que é o problema? O problema é que nós podemos estar vendo as coisas como nós não deveríamos ver. A cosmovisão, ela é sempre uma história. Ela é um drama. Ela é criação, queda, redenção e a consumação da redenção. Então todos nós temos uma cosmovisão, mesmo sem saber. A questão é que a gente pode estar tendo cosmovisões erradas. E o desafio para o cristão é corrigir a sua lente, para enxergar o mundo e tudo que você precisa à sua volta da forma correta. Só que o que acontece? Na real, a gente mistura
várias cosmovisões com a cosmovisão cristã e molda a nossa cosmovisão bíblica. Você quer ver um exemplo? Imagine que um jovem, ele está andando por essa rua, ele passa por essa rua todos os dias, quando ele vai para o trabalho, ele sempre vê uma casa muito linda. Ele vira para essa casa e fala, um dia eu ainda vou ter uma casa parecida com essa. Só que esse jovem se converte. E ele passa pela mesma rua e a frase dele agora é assim, um dia eu ainda vou ter uma casa como essa, em nome de Jesus. Na verdade, ele não mudou a cosmovisão dele, como ele enxerga as coisas. Ele adicionou algo à cosmovisão que ele já tinha. A questão é que a cosmovisão que ele tinha era uma cosmovisão errada. Por exemplo, é muito comum a gente achar que dependendo do que a gente faz, a gente vai ser mais abençoado, sim ou não? Então, se eu faço isso, ou se eu faço mais disso, eu sou mais abençoado. Quando, na verdade, a cosmovisão bíblica nos fala que no dia em que Jesus morreu e ressuscitou, e você recebeu Ele como Salvador da sua vida, não tem como você ser mais abençoado do que isso. Não tem como você receber novas bênçãos do que já foi derramado sobre a sua vida naquela cruz. Então, às vezes a gente usa Jesus como um amuleto para querer coisas, e aí é igual aquele jovem que vira para casa e fala, um dia eu vou ter isso em nome de Jesus. É como se houvesse um poder sobrenatural e que ele pronunciasse isso e as coisas imediatamente vão acontecer. Então, a nossa série, que inicia hoje, é para a gente tratar dessas 4 perguntas e trazer o que a Bíblia nos diz sobre como nós devemos enxergar o mundo. O que Deus nos diz como nós devemos enxergar o mundo. E a pergunta que nós vamos responder hoje, e a gente talvez vá limpar um pouco as nossas lentes, ou até completamente trocá-las, é de onde nós viemos. Onde tudo surgiu. Onde tudo foi criado. Essa é a pergunta. Nós vamos falar sobre a nossa origem. E responder essa pergunta é importante, porque se você sabe por quem você foi criado, ou por que você foi criado, a sua vida se enche de propósito. A sua vida tem algum valor. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, e a gente vai iniciar exatamente onde tudo começou. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Onde todas as coisas começaram, onde toda a criação ela foi feita, onde tudo se iniciou, a origem de todas as coisas, Gênesis 1, versículo 1. A minha pergunta para você, antes da gente ler esse texto é, existe disponibilidade do seu coração de mudar a sua lente hoje? Amém? Existe disponibilidade do seu coração de falar, Deus, se for preciso, eu quero não só limpar as minhas lentes, mas desfazer de qualquer lente que eu construí ao longo dessa vida. Então que você esteja com o coração aberto para o Espírito Santo falar com você. E trocar as lentes se for necessário, para você começar a enxergar o mundo a partir do ponto de vista cristão e bíblico, que é o que nós queremos fazer aqui. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. A primeira coisa que nós lemos aqui sobre a criação é que existe um ser criador de todas as coisas, amém? Então, quando nós olhamos aqui para Gênesis 1, versículo 1 ao versículo 5, nós descobrimos que Deus criou tudo e criou todas as coisas. Aí você pode pensar, mas ok, isso a gente entende, isso a gente sabe. Só que quando a gente entende isso, a partir desse momento, qualquer coisa que eu penso sobre a minha vida não pode passar pelo meu pensamento de criação. Pensa o seguinte, pensa uma cadeira que foi criada por alguém. A cadeira, ela não pode descobrir as coisas que ela faz se ela não souber sobre o porquê o Criador criou ela. Então, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta e nós entendemos que existe um Deus criador de todas as coisas, a partir desse momento, qualquer coisa que eu faça não tem que partir do pensamento de uma criatura, mas do pensamento daquele que criou tudo e todas as coisas estão sobre ele. Então, quando se trata sobre Deus, eu nunca posso falar assim, na minha opinião, ou eu penso que, ou eu acho e imagino que deve ser feito disso. Não, a partir do ponto de vista que Deus é o criador de tudo, Ele criou todas as leis que existem, como o mundo funciona hoje, o meu ponto de vista sempre tem que ser,
o que Deus pensa sobre isso. Não sei quantos aqui são fãs da Marvel, ou da DC, ou de um ou só de outro, ou não gosta de um ou gosta do outro. Mas, imagine um herói de quadrinhos. Imagine o criador desse herói. A gente pode usar o Stan Lee como exemplo. Stan Lee foi um dos criadores dos heróis, dos maiores heróis da Marvel. E ele, um dia, decidiu que ele criaria o Homem de Ferro. Ele vai lá, pega o rascunho, pega o papel, desenha o Homem de Ferro, coloca as falas nele, monta o enredo, monta a narrativa, monta a história. O Homem de Ferro, como alguém que é um desenho, ele nem imagina, não passa nem pela cabeça que existe um ser criador que criou ele e criou o mundo que ele está vivendo. Então não faz sentido ele chegar e olhar para o Stan Lee e falar, olha, caramba, é verdade, existe um criador que criou todas as coisas, imagina, né? Então, isso não faz sentido. A única maneira do Homem de Ferro saber que existe um criador é se o criador se decidir revelar. Isso acontece às vezes no filme, quem assiste, né, ele aparece às vezes ali como easter egg, mas a única maneira do herói saber que existe um criador é se o criador em algum momento escrever sobre ele nos quadrinhos. Em algum momento o criador chegar e falar, ó, eu sou o seu criador, eu fiz todas as coisas, eu sei como esse mundo funciona porque fui eu que criei, eu criei do zero, eu criei todas as suas falas, eu sei de tudo que vai acontecer. E olha, se você quiser alguma decisão na sua vida, pergunta para mim, porque eu sei exatamente onde a sua história vai terminar. A grande notícia é que nós temos um Criador que se revelou e escreveu algo para nós. E Ele não só deixou algo escrito para nós, que é a palavra, que é a Bíblia, mas Ele decidiu entrar na criação, se tornar carne, se fazer homem, para que a gente conhecesse ainda mais sobre Ele. Então nós só sabemos sobre Deus, sobre aquilo que Ele decidiu se revelar a nós, e principalmente através de Jesus. Então quando nós mudamos a nossa lente e entendemos, caramba, existe um Criador de todo o universo, e Ele sustenta todas as coisas, e Ele rege as leis do universo, não faz sentido eu olhar para a minha vida e tomar decisões pelo que eu acho que é bom para mim. Eu começo a olhar pelo ponto de vista bíblico e falo, o que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus, que criou tudo e me criou, diz sobre isso? O que eu como criatura, criação, olho para o Criador, que está muito além, assim como aquele que escreveu essa história em quadrinho, que eu não posso nem imaginar. É porque muitas vezes a gente tem a sensação de que Deus é um ser muito mais inteligente que a gente, ou muito mais sábio. Na verdade, Deus ele não é mais inteligente que a gente. Ele é numa inteligência que eu e você não conseguimos medir. Então não dá para a gente fazer uma comparação. Então, quando eu estou pensando em me relacionar com aquele garoto ou com aquela garota, não importa o quão apaixonado eu estou, porque não é sobre o que eu sinto, é sobre o que Deus pensa sobre isso. O que Deus fala sobre esse relacionamento. Ou se eu estou no meu casamento, e como eu devo, como marido, tratar minha esposa, o que Deus pensa sobre isso? O que a Bíblia fala como marido ou uma esposa deve tratar um ao outro. Ou então na minha escola, o que Deus pensa sobre a minha escola? Ou se eu estou decidindo uma carreira ou uma faculdade, o que Deus pensa sobre a faculdade que eu estou escolhendo? O que a palavra diz sobre as escolhas que eu faço? Porque isso é que importa. A outra coisa, quando nós lemos esse versículo, é que a primeira coisa, a primeira situação que Deus trouxe à existência foi Ele haja a luz, e Deus criou a luz e as trevas, e depois teve o primeiro dia. Então a primeira coisa que nós vemos como criação do próprio Deus é o tempo. Então nós temos Deus criando o tempo, como criador do tempo. Ou seja, antes disso não tinha tempo, certo? Por quê? Porque Deus é alguém que é eterno. E não dá para a gente medir a eternidade, ok? Eu quero que vocês imaginem aqui 1 milhão de dias. Se você retira um dia de 1 milhão de dias, não é mais 1 milhão de dias. Sim ou não? Amém? Agora tira 1 milhão de dias da eternidade, o que continua? A eternidade. A eternidade, ela não é uma medida de tempo. Deus está nessa medida de tempo, que não é um tempo. Isso quer dizer que Deus ele não está no passado, no presente ou no futuro. Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso quer dizer que não importa os pecados que eu e você vamos cometer, Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, Ele decidiu continuar nos amando. Ele decidiu nos encontrar. Não importa o que você fez no passado, Deus já sabia disso. Não importa o que a gente vai fazer no futuro, os tantos pecados que nós vamos cometer, Deus está fora disso. Ele já sabe de tudo o que vai acontecer. Mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar até o fim. Ele decidiu nos encontrar e continuar
nos amando. A outra coisa que nós vemos sobre esse versículo é sobre a existência de Deus. Deus, ele já existia antes de tudo existir, sim ou não? Então, Deus, ele é autossuficiente. Então, a notícia que nós lemos nesse versículo, quando ele criou todas as coisas, é que, pasmem, Deus não precisa de você. Deus não precisa da gente. Deus não precisa de cada um de nós. Ele é autossuficiente. Ele já existia antes sendo Deus. Ele continua sendo Deus hoje. E isso não mudou. Mas mesmo Ele não precisando de cada um de nós, Ele decidiu nos criar. E decidiu derramar o seu amor. Ele decidiu compartilhar o seu amor. Mesmo Ele não precisando de cada um de nós, Ele decidiu criar cada um de nós e se revelar a nós, para Ele poder se relacionar conosco. A outra coisa nesse primeiro texto, até o versículo 5, é que quando Deus ele criou todas as coisas, Ele precisou sustentar todas as coisas. E se não existia nada antes de tudo que foi criado, onde todas as coisas estão sustentadas? No próprio Deus. Então Deus sustenta todas as coisas, incluindo eu e você. Então hoje, se nós estamos aqui vivos, respirando, é porque Deus está nos sustentando. Se hoje nós podemos dormir e acordar amanhã e o mundo continua existindo, é porque Deus está sustentando todas as coisas. Se nós sabemos que vai ter um dia depois de amanhã e nós vamos continuar trabalhando, é porque Deus está sustentando todas as coisas. Então Deus, o dono e criador do universo, sustenta tudo e todos. Então não tem como a gente escapar dele. Ele está em todos os lugares. E sabe qual é a notícia maravilhosa? É que apesar dele ser esse Deus incrível que sustenta todas as coisas e está em todos os lugares, Ele está dentro de cada um de nós. O poder sobrenatural do Criador eterno está dentro de cada um de nós. O Criador eterno, Ele decidiu nos escolher, independente do que nós vamos fazer no futuro. O Criador eterno, Ele já existia, mas Ele decidiu nos criar para derramar o seu amor. O Criador eterno, Ele sustenta todas as coisas. E nós estamos nele, e Ele está em nós. E nós não podemos escapar dele. Esse é o nosso Deus Criador. Esse é o início de todas as coisas. Essa é a origem de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, que está hoje se revelando a você como Deus eterno, Criador de todas as coisas. E se nós avançarmos alguns versículos para frente, lá no versículo 26 a 31, nesse momento, ainda na criação, nós temos o momento mais importante da história da criação, onde o homem e a mulher foram criados. Lá no versículo 26 você vai ler o seguinte: então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com semente em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Toda a história da criação, ela arruma para esse momento aqui. Esse é o ápice de toda a criação. Porque antes disso aqui, Deus estava criando o ambiente, preparando o ambiente para o ser humano, para o homem e para a mulher. O ambiente que foi criado para nós, que foi criado para os filhos, a imagem dele. Eu lembro quando nós estávamos esperando o Pedrinho, a Mari estava grávida, e nós estávamos sonhando com o quarto dele. Então a gente foi lá e comprou algumas tintas, a gente misturou, transformou numa cor que a gente queria, específica lá. A gente pintou as paredes, a gente fez a decoração, a gente botou a estante, a gente botou as prateleiras, a gente montou o berço. Então a gente preparou todo aquele ambiente, criou todo aquele ambiente, e a gente olhou para aquilo, a gente filmou, tirou foto, e a gente falou, nossa, está muito lindo, está muito legal. Mas o Pedrinho nasceu e aí ele foi para o quarto dele, e quando ele chegou no quarto dele, a gente olhou para tudo aquilo que tinha e falou, nossa, isso aqui está maravilhoso. Isso aqui está muito bom.
O momento em que Deus criou o homem e a mulher, Ele preparou todo o ambiente, Ele pensou em tudo, Ele imaginou em tudo, Ele sonhou com tudo, Ele planejou tudo e criou para que nós pudéssemos aproveitar e usufruir. Olha, só um Deus para somar necessidade com prazer. Você já comeu uma boa comida? Sabe? Comeu bem assim? Você precisa comer porque você precisa sustentar e de alguma maneira Deus somou isso ao prazer. Só um Deus maravilhoso para poder fazer isso. Então quando nós olhamos para a criação e vemos tudo que Ele fez, Ele preparou tudo para cada um de nós. Eu lembro quando a gente estava subindo o Pico da Bandeira, é o terceiro maior pico do Brasil, né? Terceiro maior pico do Brasil, 8 km? Não, 8 km é o Everest, tá maluco, foi? A trilha é 8, 2.900 e tantos km. A gente chegou lá bem no finalzinho assim da manhã, na verdade estava escuro ainda, não tinha amanhecido, e a gente ficou lá esperando o sol nascer, e o sol nasceu, e a gente estava acima das nuvens, é muito alto, e a gente viu o sol nascendo, e aquilo, a gente viu várias montanhas, várias nuvens assim, o sol refletindo tudo. Naquele momento a gente estava ali com um grupo, mas eu comecei a olhar e falar, nossa, como isso é maravilhoso. Como Deus, Criador de tudo, fez essas montanhas, essas nuvens, esse sol, para que eu e você pudéssemos olhar e admirar e louvar o nome dEle por Ele ter criado todas essas coisas. Quando você estiver comendo uma comida boa, coloca um garfo na boca e fala, Deus, obrigado, porque o Senhor criou isso aqui para mim. O Senhor fez isso aqui para eu me deleitar, para eu ter prazer, para eu aproveitar. Existe uma necessidade da cosmovisão cristã de cuidar da natureza e do meio ambiente. Nós estamos caminhando para lá, mas ainda não chegamos lá, de entender que o mundo criado foi um mundo feito por Deus, para que eu e você, a gente pudesse aproveitar daquilo que Ele criou. Quando Ele cria o homem, nesse versículo, Ele está usando a mesma palavra de quando Ele criou todas as coisas lá no primeiro versículo, onde Ele trouxe a existência, mas essa palavra que Deus criou não é só uma questão de trouxe a existência, mas Ele trouxe a existência, deu ordem e propósito sobre a criação. Então quando Deus, Ele cria o homem com ordem e com propósito. Sabe por quê? Se você já viveu o suficiente, você sabe que se você deixar a sua vida ser levada, sem você se planejar, sem você pensar, a sua vida ela vai arrumar para o caos. A sua vida ela vai arrumar sempre para momentos ruins, de decepção, de tragédia, de destruição. Esse é o rumo normal das coisas. Então, quando Deus ele cria o homem, Ele traz o homem à existência, mas Ele dá ordem e propósito, porque Ele sabia que o rumo normal das coisas sempre ia para o caos. Então, quando nós olhamos para Deus, colocando a imagem dEle sobre cada um de nós podemos olhar para um Deus Criador que pode fazer com que qualquer caos que nós tenhamos na nossa vida, qualquer bagunça, qualquer tragédia, rume novamente para a ordem, propósito, valor, beleza. O Deus Criador, Ele pode trazer isso à existência do nada. Isso quer dizer que se sua vida estiver na pior situação possível, Deus Criador é poderoso para pegar a sua vida, tirar dessa bagunça e trazer valor e propósito para ela de novo do nada. Do nada. Ele pode fazer isso. E olha, não importa o quanto a nossa vida está inundada pelo caos, vazia de propósito ou deformada, como a terra estava e Deus trouxe forma novamente, não importa. Se tem alguém que é especialista e transformar a nossa vida, é o Deus Criador de tudo, porque Ele fez isso trazendo a existência do nada, e é isso que Ele pode fazer na nossa vida. É isso o que Ele pode transformar na minha vida e na sua vida. Então, se a sua vida está vazia de propósito, deformada por algum trauma, bagunçada no caos, a notícia de um Deus Criador hoje é que Ele pode ir contra você e pode transformar do zero a sua vida, resgatar, preencher, formar novamente. E a outra palavra que significa essa palavra criou, além de ordem, é propósito. Isso aqui é muito importante, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando nós falamos de propósito, nós estamos falando de valor. Então, quando algo tem propósito, aquele algo tem valor. E quando nós entendemos que não existe um Criador que criou todas as coisas e criou a cada um de nós e criou a você e a mim,
nós começamos a achar que aquilo não tem valor. Nós começamos a achar que as pessoas à nossa volta, já que não existe um Criador, que não deu ordem, não deu propósito, nós começamos a achar que as pessoas à nossa volta, elas não têm valor. E é muito importante porque é o seguinte, é muito diferente, você está usando uma blusa, uma camisa aí. É muito diferente eu comprar uma camisa ou uma blusa aqui na 14, do que uma blusa e uma camisa se eu viajasse lá para a Itália, lá para Milão, fosse numa loja de marca e comprasse uma blusa. O preço vai ser diferente, sim ou não? Muito diferente. Por quê? Porque por trás daquela peça de roupa existe um Criador. E o valor do Criador diz o valor do quanto aquela peça é. Se eu comprar aqui na 14, vai ter um preço. Se eu comprar lá na Itália, vai ter um valor muito maior, porque vai ser de um Criador X, de uma marca X. A pergunta que eu faço para você é: quanto vale alguém que foi criado à imagem e semelhança do Criador do universo, poderoso e dono de todas as coisas? Então essa pessoa que está do seu lado aí, ela tem um valor inestimável, porque o Deus Criador eterno colocou a mão dele e trouxe a existência, deu ordem, propósito e colocou o valor dele em você. Então qualquer pessoa que você encontra, pode ser a pessoa que fez as piores escolhas do mundo, alguém que está na rua, usando droga, bebendo, essa pessoa tem imagem do Deus invisível sobre ela. Então o valor dela é inestimável. Então quando eu olho para as pessoas à minha volta, não importa quem ela é ou o que ela fez, a imagem do Deus está expressa nela, e ela tem um valor que não tem como a gente medir. Isso seria suficiente para acabar com guerra, com racismo, com divisões, com facções. Se a gente olhasse para as pessoas e falasse: essa pessoa tem valor porque o Criador dela foi alguém que é todo poderoso, que é Criador do universo, dos céus e da terra, e tudo está debaixo do domínio dele. É muito interessante porque se eu não dou valor às pessoas, porque eu acho que ela não foi criada à imagem de Deus, é muito fácil eu fazer o que eu quiser, com quem eu quiser, da maneira que eu quiser. Essa é a descrição da sociedade hoje. Eu faço o que eu quero, com quem eu quero, da maneira que eu quiser. Por quê? Porque, na verdade, eu não vejo valor nenhum nessa pessoa, porque não existe propósito. Não existe ordem. Mas quando nós ajustamos a nossa lente para a cosmovisão cristã, eu começo a olhar para as pessoas e falo: essa pessoa tem um valor inestimável. Quem sou eu para tocar a mão nessa pessoa? Quem sou eu para fazer algo contra essa pessoa? Quem sou eu para ferir essa pessoa? Quando nós lemos que nós fomos criados à imagem de Deus, é muito interessante porque se você vê Deus criando todas as coisas, Ele diz: haja, e aquilo acontece. Mas quando se trata de mim e de você, Deus não só falou, mas Ele decidiu colocar a mão dele e criar com a imagem dele, com o DNA dele, onde Ele soprou o Espírito dele. Então cada ser humano carrega a imagem do Criador. Então a notícia para você hoje é que a sua conta bancária não define o valor que você tem, mas é o Criador que criou todas as coisas, que definiu o valor que você tem. Não é a sua inteligência ou capacidade intelectual, ou quantos PhD que você tem, mas é o Criador do universo que decidiu colocar a imagem dele em você. Ou seja, não é pela minha cor que eu defino o meu valor, ou onde eu moro que eu defino o meu valor, mas é saber que o Criador do universo fez a mim, fez a você e colocou a imagem dele, o DNA dele, o Espírito dele, e nos chamou de filho. Esse é o valor da imagem de Deus. E isso é interessante porque não importa se a pessoa é cristã ou não. Não importa. Se a pessoa não é cristã, ela continua carregando a imagem do Deus invisível sobre a vida dela. E ela tem tanto valor como qualquer um de nós aqui. E a pergunta para a gente finalizar é como nós vivemos a partir desse ponto de vista e dessa lente cristã. De entender que existe um Deus criador, de entender que existe um Deus soberano que criou todas as coisas. Como que eu e você vivemos a partir desse primeiro ponto da cosmovisão que nós estamos construindo aqui. Se você voltar lá para o versículo 27, ainda no capítulo 1, nós vamos ler o seguinte: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra,
dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. A palavra que nós vemos aqui, imagem, ou seja, Deus criou a imagem dele. É a mesma palavra, antigamente, quando as pessoas usavam para fazer estátuas. Antigamente, um rei de uma nação, ele não poderia estar presente em todos os lugares, ok? Ele não poderia estar reinando sobre todas as cidades que ele conquistou. Então o que ele fazia? Ele criava estátuas que eram chamadas de estátuas régias de real. Ele criava estátuas dele mesmo, colocava nessas cidades, para que qualquer pessoa que passasse nessa cidade, olhasse para aquela estátua e soubesse que existe um governante, um rei, que governa sobre aquela cidade, tem autoridade sobre aquela cidade, e nós devemos obediência a esse rei. Então quando nós olhamos e lemos aqui no versículo 27 que Deus criou a nossa imagem, o que o autor está falando é: eu e você somos essa estátua que anda por aí revelando a imagem do Deus invisível, refletindo a glória dele. Ou seja, quando as pessoas olharem para você, elas vão olhar e falar: existe um Deus criador que domina sobre toda a terra, que me dá valor, que me dá propósito, que me ama, não importa o que eu faça, que está sobre a minha vida me sustentando. Existe um Deus que quer encher o meu vazio, acabar com o meu caos, acabar com as minhas deformidades e me transformar e me dar o valor da imagem dele. Então quando nós olhamos e lemos que existe um Deus que criou a gente, a imagem dele, nós estamos olhando de que cada um de nós somos essas estátuas. De onde a gente estiver, as pessoas vão olhar e falar: existe um Deus que quer se relacionar comigo. Existe um Deus que quer derramar o amor dele, não importa o que eu fiz, não importa o que eu faço. Então, quando você estiver lá na escola, ô Jéssica, com os seus professores, as pessoas têm que olhar para você e falar: existe um Deus criador, porque a Jéssica é a imagem do Deus invisível se revelando a mim, e através da Jéssica eu posso encontrar esse Deus, e esse Deus preencheu o meu vazio, e esse Deus me dá propósito, e esse Deus me dá valor. Quando você estiver lá na sua faculdade, as pessoas vão olhar para vocês: existe um Deus no qual nós devemos obedecer, que governa sobre toda a terra, e por onde eu andar, eu vou refletindo a imagem desse Deus que está estampada em mim, para que as pessoas conheçam e saibam. Não importa a profissão que eu vá fazer, não importa a faculdade que eu vá exercer, não importa onde eu estiver, a imagem de Deus está sobre mim, e eu ando como uma estátua viva, refletindo quem Ele é. E isso é uma ordem. Não é algo opcional. Entenda, se você está querendo colocar as lentes de uma cosmovisão cristã, a ordem para nós vivermos de acordo com essa cosmovisão é de que você precisa andar como essa imagem de Deus, expressando a glória dele e revelando ele para as outras pessoas que ainda não o conhecem. E de uma maneira bem prática, ele fala no versículo 28 aqui: então sejam férteis e multipliquem, enchem e governem a terra. De uma forma bem prática, ele está falando assim: tenham filhos. Tenham filhos. E aqui eu dou uma notícia para você que é casado e casada e pode ter filhos, porque a gente sabe que existem casais que estão em alguma situação que eles querem ter, mas não podem ter por algum motivo. Se você é casado e pode ter filho, e você deseja não ter filhos, eu quero te dizer hoje que você não tem uma cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, ela olha para o homem e para a mulher casados e fala: tenha filhos. Tenha filhos. Se você ainda não tem, vai treinando, quem é casado. Se você ainda não é casado, case com essa mentalidade: eu tenho que ter filhos, porque isso é uma ordem dada ao Criador. Porque a melhor maneira de você passar a imagem de quem Deus é para os seus filhos. Quando ele fala para espalhar pela terra e se multiplicar, ele está dizendo: olha, tenham filhos, porque a imagem que está em vocês, vocês vão colocar sobre os filhos de vocês, e eles vão crescer a imagem de Deus, e eles vão colocar sobre outras pessoas, e a terra toda vai ser alcançada. Se você por algum motivo não pode ter filhos, ou já passou da idade de ter filhos, tenha filhos espirituais. Deus vai colocar filhos espirituais para que você expresse a imagem dele nessas pessoas. Mas umas perguntas surgem quando a gente trata sobre ter filhos. Uma das primeiras perguntas é: filho custa dinheiro? Isso é muito importante, porque se você pensa sobre ter filhos a partir do ponto de vista da sua conta bancária, então o Deus da sua vida não é o Deus criador sobre todas as coisas, é Mamon. Porque, como a gente falou no início, eu não opto por ter filho a partir do que eu acho, do que eu penso ou do que minha conta bancária diz. Eu opto por ter filho olhando para a Escritura e dizendo: o que Deus pensa sobre isso.
A outra coisa que você pode estar pensando é que é muito comum, nossa, eu vou ter filhos, mas eu ainda preciso conquistar algumas coisas, terminar a faculdade, eu preciso terminar meu mestrado. A notícia para você hoje é que se você pensa nisso, o Deus da sua própria vida é você mesmo. Porque mais uma vez, não se trata sobre o que você faz, ou o que você está fazendo, mas se trata sobre o que Deus quer através da sua vida. E uma que eu ouço muito é: como eu vou fazer filho num mundo ruim? O mundo está mal. Como que eu vou ter a coragem de colocar uma criança nesse mundo? Olha, o mundo está mal, foi pior, foi melhor e vai piorar. A questão é que quando eu penso assim, eu não estou depositando a minha fé e esperança num poder sobre um Deus criador. Eu estou dizendo, quando o mundo está mal e eu não quero ter filho, que Deus não tem poder suficiente para me dar sabedoria para eu criar o meu filho no mundo mal. Quando na verdade o que nós estamos falando aqui é justamente sobre um Deus criador, poderoso, que sustenta todas as coisas. E adivinha só, Ele vai te sustentar e te dar a sabedoria e discernimento necessário para você criar o filho no mundo mal. A questão aqui não é para você ser imprudente. Tenha filhos, acabou. A questão é o que Deus pensa sobre você ter filhos. É o momento, não é? Quantos filhos? E nós sabemos que o homem, ele naturalmente caminhou para o caos. Isso é o que nós vamos tratar a partir do próximo sábado. No próximo sábado nós vamos ver o que deu de errado. O que deu de errado é que o homem, ele tentou ser o criador da sua própria vida. Ele tentou deixar o criador de tudo, de todos, e tentar ser o próprio criador dele. A questão é que o homem, ele não sabe produzir ordem e propósito e valor. O homem só sabe produzir caos, tragédia, terror, deformidades. É isso que o homem sabe fazer. A resposta para isso é que não importa o como você está agora. Não importa se a sua vida está deformada por algum trauma que você viveu no passado, ou está um caos pelas escolhas que você fez, ou está completamente vazia e sem forma, sem propósito, porque você deixou o pecado inundar a sua vida. A notícia hoje é que existe um Deus criador, que Ele está dizendo para você, deixa eu fazer aquilo que eu sou especialista. Deixa eu entrar na sua vida e acabar com o vazio que há na sua alma e te satisfazer por completo. Deixa eu acabar com esse trauma que te deformou e trazer você à forma novamente. Deixa eu entrar no seu mundo e acabar com o caos e a tragédia e trazer ele a ordem e propósito novamente. Ele é o Criador de todas as coisas. E o que nós olhamos é um Deus que sustenta tudo, que decidiu se revelar a nós.